Boa noite, gente. Terça-feira, são 9h01, estamos live. Vou aguardar o pessoal começar a chegar. O Tom já tá aqui com a gente, Ricardo. Eu queria falar com vocês sobre a live do Bruno Passos na terça passada, que foi um sucesso. Muito obrigada pela participação. A gente teve um recorde absoluto de perguntas. A live já está no YouTube, vocês podem acessar. Na terça-feira que vem, vamos ter uma convidada super especial. Eu falo mais durante a semana. Estamos começando, né? Outra semana de quarentena. E eu tô trazendo para vocês uma convidada também muito especial hoje, que é a Gisele Bento. Ela é curadora independente, consultora de artistas, educadora. Ela se formou, ela é mestre na Universidade de Barcelona em História e Cultura. E a gente vai falar com ela daqui a pouquinho, só vou esperar as pessoas chegarem. Acho que ela já está aqui para falar comigo. A gente recebeu bastante pergunta. O nosso tema vai ser justamente para falar com o artista, identidade do artista, como se posicionar no mercado. Novamente, eu quero ressaltar que a gente está falando sobre novos artistas. Artistas já consagrados, a gente vai falar até um pouquinho sobre isso em meio de carreira, que de repente queiram uma orientação. A Gisele está fazendo justamente isso agora, ela está fazendo orientação aos artistas. Mas o foco dessa live vai ser artistas iniciando a carreira. Então a gente vai falar sobre contexto, poética, identidade, sobre como achar o tom, sobre como pesquisar para conseguir fazer de repente uma produção artística mais voltada para algum segmento. Um pouco também do que a gente falou com a Gabi Gelli há 2 semanas sobre o novo artista. Então eu acho que vai ser bem interessante. Eu fiz a enquete, depois eu falo para vocês do resultado, foi bem bacana e eu acho que vai ser muito legal ouvir da Gisele sobre esse assunto que tem muita gente perguntando. Como eu falei, acho que há 3 lives, a gente precisa entender quem é a nossa audiência e eu estou percebendo que muitos artistas estão ouvindo e seguindo a gente. Então, nesse momento eu estou fazendo isso para vocês mesmos, para os artistas que estão de repente um pouco perdidos, não sabem como se inserir no mercado ou que estão de repente querendo ter uma retomada na carreira, uma reviravolta. Eu acho que o momento é super oportuno para isso. Então, a Gisele já está aqui, eu vou chamá-la aqui, conversar com a gente. Olá, bem-vinda, boa noite. Boa noite para todo mundo. Tudo bom? Sua primeira live, né? Eu preciso chegar um pouco para trás, que tá me cortando. Espera aí. Acho que tá melhor. Sua primeira live, Gisele? Fujo de live, eu corro. O seu som tá cortando um pouquinho. Vocês estão escutando, Gisele, bem? Eu não tô escutando direito. Sim, tá ok o som? Acho que agora tá, mas... Sim, né? Oi. Oi, Isis. Eu acho que tá cortando um pouquinho. Não sei. Vamos continuando e se vocês acharem, vocês escrevem aqui, por favor. Outra coisa, a gente tá cheio de perguntas que eu já tô vendo no box de perguntas, mas durante a live eu gostaria que vocês fizessem mais perguntas também para participar. Eu sei que eu não consigo ler, geralmente, mas eu prometo que eu vou tentar dessa vez. E o que vocês quiserem, tá um pouco baixo, estão falando. De repente aumentar o volume, não sei. Tá dando para ouvir bem agora? Acho que tá. Isso eu queria falar para vocês. O que vocês quiserem mandar, tá baixo. Será que se você colocar fone de ouvido, melhora? De repente melhora. Eu acho que eu sei por que tá baixo um pouco. Por causa do tripé, ele apoia bem. Eu tô ouvindo esse som bem alto, mas a sua voz tá baixa. Pronto, melhorou? Melhorou bem. É porque o tripé, ele fica apoiado, o celular fica apoiado bem de onde sai o som.
Então, Tá ótimo agora. Perfeito. Vocês estão ouvindo bem agora, né? Eu tô ouvindo perfeito. Acho que tá tem que ótimo. ouvir, porque eu gosto de falar. Não, eu sei. E o que você vai falar é super importante. Eu quero que todo mundo ouça, assim, bem claramente, bem alto, para a gente conseguir. É muito chato quando você está tentando escutar e não consegue, né? Eu tô assistindo tanta live, eu tô vendo tanto esse problema técnico, mas não quero que a gente passe por ele. Gisele, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre você. Eu fiz uma apresentação super breve sua, mas eu acho que você tem muito mais para contar pra gente. E aí eu vou começar com as perguntinhas. Mas eu queria que você realmente falasse sobre você. Eu sei, né? Mas eu queria que você falasse para todo mundo também saber como foi a sua transição de carreira e contasse um pouquinho sobre a sua trajetória. Vamos lá. Bom, eu tenho aí uma formação em educação. Eu fiz magistério, fiz pedagogia. Dei aula durante 12 anos, né? Assim, fui professora, mas sempre com viés mais de formação, né? Do indivíduo, do ser humano, das conexões afetivas e cognitivas. De criança pequena, bem pequenininha, de 1 ano e meio até 8, 9 anos. É bem estrutura de formação mesmo do ser humano. E a arte sempre esteve presente na minha vida. Ela não tem um momento em que entrou. Né? Então, assim, desde criança eu tenho memória de ir a exposições, e acompanhar e gostar. Mas sempre foi não um hobby, porque mesmo na área da educação eu já tinha essa perspectiva. Tanto é que a minha monografia foi sobre arte e educação. Mas não era entendido como uma profissão, era algo que permeava a vida toda e estruturava a forma de pensar o mundo, enfim. Mas num determinado momento eu decidi parar de ser professora. Isso foi muito importante porque eu tinha uma ânsia que eu achava que não estava dando conta. O que eu fazia não estava dando conta. Então eu decidi realizar um sonho, né, de estudar fora e fui para Barcelona fazer um curso, master em cultura histórica e comunicação, na área de cultura. E que, na verdade, é um curso que me trouxe muito a perspectiva de como comunicar a arte, história e cultura. E eu voltei, lá eu trabalhei 3 meses no Museu Marítimo de Barcelona, e voltei, trabalhei aqui um tempinho no Museu do Futebol, mas no educativo. Então, assim, a minha identidade estava muito carregada dessa questão da educação. E eu queria exposição, né? Uma coisa interessante. Mas me colocavam na área da educação e eu entendi como as coisas que eu tinha feito se convergiam nessa minha identidade. Então, para mim, sempre teve ligado cultura, arte e educação. Eu costumo dizer que é o tripé que fundamenta, sabe? O que eu faço, a forma como eu penso. E quando eu entendi isso e eu abracei, eu acho que ficou tudo redondo, sabe? Completou aí a trajetória. Perfeito. Então, apesar de não ser professora, de certa forma, a perspectiva da formação do humano segue, né? Claro, porque agora você está com artistas, né? Como que começou, então, o seu trabalho como consultora de artistas? Então, é uma coisa que é relativamente recente. Eu trabalhei também, esqueci de falar, eu trabalhei também como editora de livros. Né? Alguns anos, uns 5, 6 anos, como editora de livros, porque num determinado momento trabalhar com educativo de museu é uma coisa que financeiramente não sustenta. Isso é uma realidade para todo mundo que trabalha com arte, né? E aí depois, num determinado momento, eu saí e falei, bom, agora eu vou abraçar totalmente aquilo que eu não tenho como fugir mais, né? Eu voltei a fazer vários cursos, porque eu sempre fiz muito curso, sempre fui a louca do curso, e de tudo. Você estuda muito, né, Gisele? O que me chama a atenção em você é que você estuda muito. Eu gosto, eu sou uma curiosa patológica. Isso é ótimo, isso é ótimo. Desde que a gente se conheceu, eu percebo isso. Eu acho que você está no caminho certo. A gente precisa de alguém no mercado como você, que consiga trazer todo esse estudo e essa pesquisa para a prática. Eu acho isso essencial. Eu gosto, assim, sempre fui muito curiosa. E aí eu decidi que eu queria realmente abraçar isso como caminho profissional, né? De uma maneira integral.
E eu me propus a entender como funcionava o mercado de arte, o sistema de arte. Uhum. Porque o que acontece? Uma coisa é quando a gente é público, quando a gente acompanha, apreciando, estudando. Outra coisa é quando você decide entrar no sistema, muda de figura. E eu decidi Sim. que eu queria entrar nesse sistema e que ninguém me convidaria para entrar. Então eu falei, bom, agora eu quero entender como funciona. E eu fiquei uns 2 anos visitando galeria, exposição, feira e perguntando coisas, assim, meio que xeretando, tipo a paisana. Uhum. E aí eu comecei a me dar conta de algumas coisas que me chamaram bastante atenção. Em muitos lugares, em muitas galerias, as pessoas que apresentavam o trabalho do artista não davam conta da profundidade do trabalho. Então, por exemplo, era muito comum ficar num discurso sobre os aspectos formais, né, sobre as questões de cor, forma, linguagem, ou uma descrição muito visual do que era o trabalho do artista. E eu sempre gostei muito dessa interlocução do artista, de ouvir ele falar, de entender o que é o trabalho de fato. E aí, por um outro lado, às vezes, quando eu ia conversar com o artista, ele conseguia falar sobre o trabalho, mas ele não tinha plena consciência, muitas vezes, principalmente artista que não está com uma trajetória ainda bastante sólida, né? Tá em construção. Ele não conseguia falar de fato do que era o trabalho. Então, às vezes, a gente estava conversando e eu dizia assim, então você está me dizendo que o seu trabalho é sobre tal coisa. Você reparou que o que você faz, o seu trabalho está tratando disso? Né? E a pessoa fala, nossa, é verdade, é isso mesmo. Tipo, você conseguiu perceber. E isso com muita frequência, né? Então, eu percebi aí que muitas vezes, para quem entra numa galeria ou numa feira, a pessoa não tem oportunidade de se envolver ou entender o valor do trabalho daquele artista porque não conseguiu chegar no que é de fato o trabalho e muitas vezes o próprio artista não consegue dizer. Então eu entendo como sendo também responsabilidade do artista conseguir falar sobre o seu trabalho, né? E posso te fazer isso uma pergunta até colocando na fogueira um pouco? Que eu acho super importante. Você acha que esse erro que você está relatando, do artista não conseguir retratar ou pelo menos desenvolver completamente a ideia, o questionamento dele, é do artista, geralmente, ou da curadora, do curador, da galerista, que de repente omite certos aspectos do trabalho por qualquer motivo? Eu não sei te dizer exatamente se é uma questão de culpa de alguém, mas eu acho que tem uma questão de sensibilidade. Porque, por exemplo, você concorda que se você vai expor o trabalho de um artista na sua galeria, o artista chega e ele consegue falar sobre o que é o trabalho dele de uma maneira que fique claro para você, porque senão o que acontece? Se o artista ele não consegue falar do que é o trabalho dele, ele depende da leitura de uma outra pessoa. E a leitura de uma outra pessoa, às vezes, não é o que é o trabalho. Né? Então, assim, eu olhando o trabalho, eu posso fazer uma leitura que ela é pertinente, mas ela não condiz com o que é o trabalho. Porque quando a gente olha para uma obra de arte, ela é uma amostra, uma pequena amostra, muitas vezes, do que é o trabalho todo, ou do que é a identidade do artista. Não dá conta, muitas vezes. Até a própria curadoria, eu agora como curadora falando, a gente às vezes pode deixar de fora alguma obra que seria importantíssima para contar aquela história, que é um erro que acontece e que a gente tenta evitar ao máximo. Eu acho que uma curadoria bem feita é justamente aquela que abrange toda a trajetória e conta uma história. Mas isso pode acontecer, inevitável. A gente é ser humano, a gente erra. E assim, a comunicação, às vezes, não é tão fluida entre o galerista, o curador e o artista. Então, assim, esses atritos, não atritos, esses ruídos podem acontecer. Ruídos. Não é? Acho que... Por isso que eu acho que é tão interessante o seu trabalho, que eu vejo como algo até diferente no mercado, de fazer
fazer essa mediação, de repente, caso haja algum ruído desse, porque a gente tem uma visão tão particular de um trabalho e às vezes o próprio artista também não consegue expressar qual é isso que a gente vai falar na live, né? Qual é a intenção dele naquele trabalho. Então, eu acho que ter uma terceira pessoa é muito bacana também. Sim, eu acho que na verdade não é um erro, né? Eu acho que a curadoria ela é uma escolha por perspectiva. Uhum. Então, existem diferentes tipos de curadoria. Tem pessoas que escolhem escrever e fazer um texto curatorial dialogando com outras com referências da história da arte, por exemplo. Na minha proposta, eu escolhi como propósito de vida e de trabalho de realização pessoal pôr em valor o trabalho do artista. Porque eu senti que isso é uma coisa que falta, porque às vezes o trabalho do artista ele é tão simbiótico, ele com o trabalho dele, que ele não consegue perceber muitas vezes. Exatamente. Então, essa visão com clareza mais consciente, ela demanda uma maturação, ela demanda às vezes muita interlocução, e que é processo, né? Então, por exemplo, quando você faz a curadoria, você faz uma leitura, você conversa com o artista e você faz uma leitura. Às vezes essa leitura, ela traz um aspecto, mas muitas vezes, eu acho que o artista, ele tem um trabalho que é muito mais profundo do que aquilo que a gente vê. E a gente só consegue chegar nessa profundidade se a gente se debruça um pouco mais. E esse se debruçar, ele depende de tempo, depende de interesse, ele não é rápido. Então, se a gente puder, e se o artista conseguir ter mais consciência dessa identidade, comunicar de uma forma mais clara, né? E mais, na verdade, coerente, não é nem clara, é coerente com o trabalho, eu acho que o trabalho dele aparece mais, acho que a gente consegue entender a importância, mais ainda, além daquilo que a gente vê. Sim, Né? por isso que eu acho que é tão importante saber a identidade dele e saber exatamente o que ele está questionando. Porque eu acho que no processo ele pode se perder um pouco. E assim, pelo lado da galeria, na correria de 5 exposições por ano, feiras de arte, enfim, tudo que uma galeria faz, às vezes foge um pouco do controle fazer uma pesquisa tão minuciosa sobre esse trabalho específico, né? Sim, sim. O trabalho do galerista é um trabalho muito árduo, né? Então, assim, tem toda uma agenda aí que não é fácil e que às vezes é um debruçar que muitas vezes o galerista ele não tem esse tempo todo. Então, se o próprio artista não tem no plano do consciente, como é que a galeria vai conseguir? Né? Exatamente. Então, isso é muito complexo. Não estou conseguindo ler o nome aqui. Mir está falando muita subjetividade que muitas vezes o artista não percebe. Então, é um pouco isso. Né? Então, assim, o trabalho muitas vezes ele está na ordem de algo que o próprio artista não está conseguindo elaborar muito a comunicação. Né? Então, assim, eu costumo dizer que... Eu estou vendo vários comentários aqui, Gisele. O Bruno Passos, inclusive, falou que está dando eco. Ainda está dando, Bruno? Diminuiu o meu som, o meu volume. Se você diminuir o seu também, eu acho que melhora. Não considero um erro, Rafi Gomes. Avalie como parte de um processo de racionalização de uma quantidade de fatores que às vezes não conseguimos dominar enquanto artista. E aí vem a Gisele Bento também dando essa consultoria, né? Aí você já leu o outro comentário. Nossa, eu preciso do seu trabalho, muita gente falando. Eu acho que realmente é até um momento, esse momento que a gente está de pausa, eu acho que é um ótimo momento para fazer uma reavaliação da trajetória e questões e de repente ter uma consultoria. Eu acho super bacana. Eu acredito... Desculpe. Oi, pode falar. Desculpe. É que dá um delay, né? Aí a gente às vezes se sobrepõe. Eu acredito muito no poder da interlocução. Né? Eu acho que é fundamental. Essa ideia de que o artista fica no ateliê, isolado, produz, em algum momento alguém vai encontrá-lo, isso é uma ideia muito romântica. Né? Então, assim, ao longo da história, todos os grandes artistas e os artistas relevantes, eles tiveram interlocução com seus galeristas, com Marchand, com outros artistas, com a academia, com filósofos.
Então, porque você tem perspectivas diferentes e você tem oportunidade de refletir sobre coisas que às vezes você não refletiria sozinho, né? Então, eu acredito... E tem uma coisa, né? Tudo isso que eu estou falando é a minha perspectiva, é a forma como eu penso e eu acredito. Então, cada pessoa tem uma perspectiva. Se você conversar com outro curador ou outra pessoa que faz esse tipo de trabalho, a pessoa tem um outro viés. E isso é muito rico também, mas eu parto muito do princípio da identidade. Então, porque eu acho que a identidade é a coisa mais preciosa que o artista tem, né? Então, Sem quando a dúvida, gente... sem dúvida. Então, quando a gente para pensar o que era o quadrado do Malevich, é isso, é o quadrado do Malevich. Não era simplesmente um quadrado pintado numa tela. Isso qualquer pessoa pode fazer, mas por que aquele era diferente? Pela identidade do artista, pelo artista que carrega aquilo, né? Então, quando a gente fala, se eu pudesse ter um Picasso, eu teria um Picasso, não é simplesmente porque é uma tinta sobre a tela, é porque é o Picasso, né? É tudo aquilo que ele Exatamente. carrega, é aquilo que ele representa, a identidade dele. Tudo que Agora, ele construiu, né? tudo que ele construiu e que é feito das referências, que é feito de como ele pensa, de como ele sente, da história, da trajetória, das questões, né? Então, quando eu disse da minha ânsia, eu acredito muito que o artista é uma pessoa que não escolhe ser artista, né? Quem é louco de escolher ser artista? Quem é louco de Exatamente. escolher trabalhar com arte? Porque é até meio brincadeira, mas dizer isso, mas é uma Não, realidade. mas o que a gente falou sobre isso, o Bruno falou super bem sobre isso na live dele, sobre até a produção diária. Ele não escolhe trabalhar todo dia, ele precisa trabalhar. É quase uma necessidade básica, como almoçar, como dormir. É uma necessidade realmente. É, Então eu vejo muito isso. Então, ninguém escolhe, como você falou, mas eu acho essencial ter esse acompanhamento para você, de repente, sim, conseguir chegar no máximo que você pode na sua produção artística. De repente, assim, é claro que o fazer, a gente está discutindo muito isso, o fazer artístico é muito intuitivo e é muito algo que vem de você sem encontrar um fim, sem ter um porquê de existir. É algo que você precisa fazer. Mas, hoje em dia, com toda a informação que a gente tem, com a quantidade de bombardeamento que a gente recebe diariamente de imagens e de informações, eu acho que cada vez mais a gente precisa ficar mais especializado em algumas coisas, que não seja influenciar no seu fazer artístico, na sua criação, mas que seja, de repente, entregar para quem você quer entregar de uma forma melhor. Eu acho que isso é bacana. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar. Não adianta também ficar muito no plano das ideias e no plano do abstrato, se todo mundo precisa pagar conta também. Então, a gente tem essa discussão muito, como é que eu vou falar? Muito clara, hoje em dia, entre dividir o seu lado artístico e o seu lado de posicionamento profissional no mercado. Então, eu acho super pertinente isso que a gente já está discutindo. Eu queria começar, porque a gente tem bastante pergunta. Posso começar com as perguntas? O que você acha? pode. Eu queria só complementar uma coisa, que é o Uhum. seguinte, que eu acho que é importante. Quando eu falo assim, não tem escolha, eu entendo que o artista ele não consegue fugir de ser artista. Porque quem decide trabalhar com arte é tipo o mais louco dos empreendedores, porque você escolhe uma profissão, você não sabe onde você vai trabalhar, o que você vai fazer direito, como você vai se sustentar, e a maior parte dos artistas não se sustenta de arte, né? Então, assim, e muito comum pessoas escolherem, às vezes, alguma outra profissão e depois ir para a arte porque não conseguiu fazer essa escolha inicialmente. Uhum. Então, geralmente, a pessoa, às vezes, vai para a publicidade, para o design gráfico, vai para alguma outra área paralela e depois chega uma hora que fala, não, eu não aguento mais, eu preciso realmente ir para esse que é o meu caminho. E a pessoa, nesse momento, ela vai muito em busca do como. Então, começa a experimentar linguagens, né? Porque a Uhum. pessoa acha que isso é fazer arte. E eu acho que esse caminho é um caminho pertinente de você experimentar o fazer artístico. Mas tem uma questão mais profunda, que é quem é você, né? Então, assim, a forma como você olha para o Uhum. mundo, a perspectiva que você tem de mundo, quais são as questões que te movem, as tuas ânsias, os teus questionamentos, porque é isso que
fez você decidir ser artista, de certa forma, né? Exatamente. E a necessidade de ter uma voz. Exatamente. Então, muitas vezes o artista, ele fica num fazer que não está totalmente conectado com a identidade, com quem ele é. Então, que é essa junção que dá. Difícil de explicar, mas eu costumo dizer assim, poética barra discurso, barra narrativa, barra pesquisa, barra o que você está dizendo para o mundo, né? Então, isso é muito, muito, muito importante. Eu acho que o Andrei fez um comentário aqui. Acredito que a poética de um artista é um desvio daquilo que é ordinário. Acho que é isso, né? O que você acha? Sim, eu acho que a poética ela é muito abrangente, porque cada pessoa vai ter a sua, né? E é como um pouco a visão sobre arte. Tem muitas definições, todas elas pertinentes, algumas contraditórias, mas o maluco é que todas elas são pertinentes. Mas é aquilo, o que faz sentido para você. Porque eu poderia chegar para um artista e dizer assim, olha, trabalhe a poética X, faça tal coisa, isso está na moda, isso vai ser bom, isso é bacana fazer. E aquilo não faz o menor sentido. Não, para a pessoa, para as referências que ele tem, para a sua forma de enxergar o mundo. Então, o que a gente tem do artista é uma forma de enxergar o mundo que é intuitiva, mas que não pode ser só intuitiva, né? Então, assim, a gente entende que tem que ter aí uma reflexão, tem que ter um diálogo com referências, né? Porque o artista, às vezes a pessoa começa a pintar e faz as ninféias do Monet, né? Então, assim, é muito comum no início a pessoa fazer isso, mas aquelas são as ninféias do Monet, não são as suas ninféias. Então, se eu olho e eu vejo as ninféias do Monet, tem alguma coisa aí que ainda não se ajustou, né? Então, assim, a identidade dele. A identidade dele e as próprias referências, né? Então, é isso, é o que a pessoa colocar aqui, ó. Gisele me descreveu, comecei experimentando expressão, agora estou numa fase de querer falar mais. É muito comum a pessoa começar pela expressão, e aí depois ela fala, tá, mas agora eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu faço fotografia, se eu faço pintura, se eu faço Você está notando isso, Gisele, nos artistas novos, que eles estão usando cada vez mais mídias para se comunicar, para se expressar? Eu acho que tem uma questão aí de que a gente entende, eu sou dessa opinião, tá? Tudo isso que eu estou falando é a minha perspectiva. Eu sou da opinião de que às vezes a pessoa como artista... eu estou tomando também, chazinho, tchim-tchim. Tchim-tchim. Então, agora, o artista, ele acha que ele tem que seguir uma linguagem. Às vezes faz sentido ficar com uma linguagem só. Por isso que precisa se conhecer e entender o que faz sentido para ele. Tem artistas que, por exemplo, trabalham só com pintura. E estão ali trabalhando, além da representação, das questões da imagem e de questões de reflexão e pensamento, está trabalhando questões formais da pintura. Então, assim, a questão é a pintura. Tem artistas que o que está trabalhando não é isso, é algo maior, é um pensamento, é uma forma de olhar o mundo. Então, por exemplo, tem artista que trabalha questões de pertencimento. E aí, o que acontece? Se você se preocupa primeiro com como, ou seja, se você se fecha numa linguagem só, às vezes você vai querer tratar sobre coisas que aquela linguagem não vai dar conta, entendeu? Então, por isso que eu digo que primeiro você tem que ter o quem, entender o que você está querendo falar, né? Então, assim, o que essa sua voz está querendo dizer e como ela se relaciona com o mundo e com o tempo em que ela está inserido. E aí você vai chegar no como. O como vai ser uma consequência, entendeu? Porque para cada artista, algumas linguagens vão fazer mais sentido, outras não. Exatamente. Isso aí é muito pessoal, né? Perfeito. Gente, tá tudo certo com o som? Eu tô vendo os comentários aqui, tem umas carinhas rindo, som. Eu tô um pouco traumatizada. A gente tá engraçada, será? O som tá... não tô entendendo isso, gente. Robozinho? Eu fiquei traumatizada porque realmente, como hoje teve muito problema nas lives, do som, eco, som, delay e travar. Gente, vocês não me assustem que eu tô aqui ao vivo, hein? Pelo amor de Deus. Se tiver ruim, vocês mandam. Eu sou da teoria da conspiração do algoritmo, é o Instagram me boicotando. Pois é. Então vocês... e pode mandar bastante coração, que a gente adora, né, Gisele? É o Rafa falando que ele estuda som. Sim, o Rafa estuda som, é uma coisa muito incrível, né? Então, por exemplo, já que ele comentou que ele abriu,
Aham. Eu vou usar ele como exemplo. Então, por exemplo, o Rafa trabalha com arte sonora. E aí, muitas vezes, você pergunta para o artista, ah, mas o que você faz? O meu trabalho é de arte sonora, tá? Mas arte sonora, o quê? Porque arte sonora é uma linguagem, não é o trabalho, entendeu? É o como. E Uhum. aí, o que acontece? Quando você fala arte sonora, tem milhões, uma infinidade de questões e de perspectivas que vai depender dele, do olhar dele. Agora, trabalhar arte sonora, ele está trabalhando uma questão de escuta, porque tem uma perspectiva de que na arte o olhar é muito privilegiado. Uhum. A escuta, ela é deixada de lado, em detrimento da visão. Então, assim, e fora isso, você começa a conversar com ele, você vai vendo as Gente, camadas que de máximo isso. profundidade que tem o Aliás, super trabalho. novo isso para mim. Adorei o tema. Então, Depois, assim, quem é o Rafi, depois me manda um portfólio, quero dar uma olhada. eu Achei acho que super tem bacana. uma questão assim. Eu costumo dizer que quem trabalha com as linguagens, às vezes, mais tradicionais, tem mais desafios de se colocar. Uhum. Porque você precisa mostrar realmente o que está além daquela linguagem, né? Quem trabalha com linguagens, às vezes, mais recentes ou mais diversas, tem uma questão que Pioneirismo desperta, às também, né? vezes, um interesse. Mas é Uhum. isso, o trabalho não é simplesmente, ele aparece aqui de novo, não é simplesmente arte sonora. Porque se eu disser que é só arte sonora, é muito pequeno perto de tudo aquilo, perto de toda a complexidade, toda a profundidade de pensamento, de visão, de estudo, né, e de reflexão sobre o mundo, a sociedade que ele traz, que é extremamente relevante. Muito legal. Então, Fiquei super curiosa agora, gente. Eu quero ver o trabalho do Rafi. Depois você me manda o eu posso usar portfólio. um outro exemplo? Vou perguntar aqui para a Isa se eu posso usar o exemplo do trabalho dela. Ah, Isis, Isis está Isis aí vendo a responde se eu gente. posso. Ela está aí vendo a gente. Aí, tem muitas. Porque é isso, você pensar arte não é você pensar pelas linguagens, né? Então, Sim. assim, quando você sabe o que você quer dizer, quando você reconhece, traz para o plano consciente quais são essas questões que você quer tratar, Pode. Liberou você para oba, usar o exemplo. que você quer tratar, você vai entender qual linguagem serve para aquilo, né? Então, por exemplo, a Isis. A Isis é uma pessoa que tem uma formação inicial de dança e tem um mestrado em fotografia, né? Então, ela tem fotografia e ela trabalha com dança. E às vezes a pessoa olha o trabalho dela, inclusive essa foto de cima que é dela. A pessoa pode falar, a Isis é fotógrafa. Não, a Isis não é fotógrafa. Aí a pessoa pode olhar o trabalho dela de dança e falar, a Isis é dançarina. Não, a Isis não é dançarina, a Isis é artista. E aí, Uhum. se você não entende o que é o trabalho dela, você não entende que essas duas coisas se convergem. Então, a Uhum. Isis tem uma frase que é dela mesma, que ela diz, o meu olhar é corpo. Porque para ela não tem dissociação o olhar do corpo. Então, o trabalho dela é sobre questões de deslocamento do corpo, questões da imagem, questões de espaço expositivo. Então, é muito mais abrangente. Então, aquilo que ela quer dizer, em determinados momentos, o audiovisual dá conta, em determinados momentos, a coreografia, a dança dá conta, em determinados momentos, a performance dá conta. Mas eu não posso limitar o trabalho do artista e dizer, ela é uma artista de performance. Porque a performance Exatamente. é o como, né? Aham, Não exatamente. é quem nem o que, né? Então, tem isso que é importante Eu acho que demais. você falou um exemplo perfeito do multi-artista. Eu vejo cada vez mais isso, por isso que eu te perguntei. Eu estou vendo cada vez mais os artistas usando várias formas para se expressarem. E não ficam limitados a uma técnica ou uma forma. Eles estão cada vez mais aliando formas de expressão, porque eu acho que é uma demanda que eles sentem do mundo. São questões que precisam ser acessadas, questões contemporâneas, que cada vez mais parece que eles estão precisando se aliar de toda forma possível de comunicação para acessar cada uma dessas questões. Então, eu acho que isso é uma questão super bacana para a gente falar. A Isis é um exemplo perfeito. Eu tenho aqui um comentário do Renan. O mercado internacional aceita de maneira positiva artistas contemporâneos brasileiros ou o posicionamento internacional fica restrito aos clássicos como Tarsila e afins?
Renan, a gente fez uma live sobre isso na terça-feira passada, que já está no YouTube, que eu conversei sobre isso com o Bruno Passos. Então, eu acho que você vai achar bem interessante e vai te responder algumas dessas questões que você levantou. Eu vou começar, Gisele, com as perguntas, senão não vai dar tempo para a gente né? Vamos lá. falar tudo. Olha, essa pergunta eu achei bem bacana para a gente começar esse assunto. Existe algum limite sobre o que a minha poética pode falar? É um artista perguntando. Tom Salles. O limite é você. Então, a minha pergunta é, isso que você quer dizer passa pela sua identidade ou você consegue falar sobre esse assunto passando por quem você é? Né? Porque a gente vê, às vezes, uma coisa de pular de ideia em ideia. E ser um artista não é pular de ideia em ideia. Quando você está pulando de ideia em ideia, você está experimentando, você está tateando, você está buscando coisas. Quando você sabe quem você é, qual é a sua poética e o que faz sentido para você, e aí entre a personalidade, a pessoa, quando você sabe o que faz sentido para o seu trabalho, não tem limite, porque você vai olhar para essas questões através da sua identidade, entendeu? Então, é como, por exemplo, se você trabalha só uma coisa, você não consegue expandir, entendeu? E assim, como é que eu posso explicar? Vamos lá. Por exemplo, este momento, pandemia. A pessoa pode falar, eu posso expandir a minha poética para tratar sobre pandemia? Você está tratando de um tema ou você está olhando para a situação atual através da sua identidade? Como você olha para o mundo nesse momento? Essa diferença, entendeu? É muito mais uma diferença de perspectiva de olhar do que do fato em si, entendeu? Então, pensar fora da caixa, eu acho que eu mudaria um pouco. Eu acho que é pensar diferente dentro da sua caixa. Exatamente, né? Do que você está se propondo. Dentro da sua caixa, dentro do seu trabalho e da sua poética, né? Uhum. Agora é isso, se você não tem claro o que é o seu trabalho, aí tem que vir um outro movimento. Você tem que ir para um movimento de profundidade para chegar primeiro nisso. Quando você chegar nisso, você consegue percorrer diferentes questões. Exatamente. Tem um comentário aqui que fala sobre o que você está dizendo agora. Várias formas de expressão, por si só, podem não convergir para um discurso visual coerente. Concordo. Sim. Sim, mas às vezes a coerência não está no discurso visual. É isso, por exemplo, que eu digo quando um artista ele pode fazer num momento fotografia, ele pode fazer num outro momento performance, ele pode fazer num outro momento pintura, mas se ele tiver claro o que é o trabalho dele, você, conhecendo o trabalho dele, você vai olhar para a pintura, para a fotografia, e você vai ver o artista, entendeu? Uhum. Então, é um pouco nesse sentido. Mas também saber usar cada técnica em cada momento. Cada técnica. Porque senão pode virar também uma confusão. Sim. Porque, por exemplo, às vezes o artista está fazendo uma coisa, está experimentando. E aí, de repente, ele resolve mudar. Uhum. Mas por que mudou? Né? Aí está até colocando aqui, pesquisa versus ideias. Então, são coisas muito diferentes. Você ter uma ideia e você fazer uma pesquisa sobre algo e você se aprofundar nessa pesquisa e essa pesquisa ser um reflexo desse caminho, né, que você está trilhando. Então, aí sim faz sentido. Eu acho que a segunda pergunta que a gente recebeu também é um pouco uma continuação da primeira que você está falando, sobre a poética pessoal. Até onde o artista pode ir sem fugir do contexto ou perder a essência? É isso que a gente está falando. Você pode ter um resultado que seja coerente com várias formas de expressão, várias técnicas, mas você precisa saber exatamente em qual momento usar. E ter uma linha de estrutura mesmo, para você conseguir uma comunicação no máximo nível que você quer passar. Certo, Gisele? Você concorda com isso? Eu acho que com a maior essência possível, né? Porque tem uma questão que, assim, eu acredito muito que cada artista carrega uma verdade, a sua verdade, que é diferente do outro.
E tem uma forma de olhar para o mundo que é só você que pode olhar, tem questões que só você pode fazer e tem coisas que só você pode responder. E aí tem uma questão que é coerência, né? Que é uma coerência que não é simplesmente visual, tem uma questão por tema, por exemplo. Será que é certo pipocar por tema? Então, o momento que a gente está vivendo, por exemplo, e que é muito forte isso, tem muitas questões que estão vivendo, muitas pessoas estão vivendo conflito entre produzo, não produzo, muito edital sobre pandemia, colocando os artistas em algumas questões. Como é que eu respondo a isso, né? Então, assim, eu vou fazer um trabalho sobre a pandemia, vou fazer um trabalho com máscara. Faz sentido você fazer um trabalho com máscara? Para algumas pessoas, sim. Faz sentido você produzir neste momento? É isso que é dessa forma que você está respondendo? Para algumas pessoas, sim. Faz sentido colocar a questão pandemia muito claramente, né? Para algumas pessoas, não. Mas o que eu acho que o artista tem que refletir muito é que sim, ele precisa, de certa forma, responder às questões do seu tempo, se ele quiser ser um artista relevante, um artista que traz reflexão. Uhum. Então, por exemplo, se ele simplesmente disser, eu não quero pensar nessa situação atual, e se isolar e se alienar, o trabalho dele não vai ter uma certa relevância. Agora, ele pode dizer, eu não consigo produzir agora, e respeitar isso. Exatamente. Eu preciso vivenciar primeiro. Tem pessoas que conseguem elaborar muito rapidamente e já produzir, tudo bem. Se faz sentido, tudo bem. Tem pessoas que não, que precisam vivenciar profundamente e que não estão conseguindo nem se... Absorver aquilo tudo, né? Então, assim, agora, você precisa pensar num trabalho temático sobre a pandemia? Ou será que você, na sua perspectiva do seu trabalho, você não pode olhar para o mundo neste momento? Porque tem muitas questões, né? A pandemia ela não é feita só de coisas tão rasas como a gente tem visto. Tem muitas questões humanas, muitas questões da sociedade, muitas questões do mundo. A própria, por exemplo, Eu estou vendo é uma muito questão. os dois lados, Gisele. Eu estou vendo uma produção desenfreada, que eu acho natural, porque é a forma de expressão. Então eu vejo assim, é como um desabafo. Estou vendo muitos artistas produzindo como se não houvesse amanhã, porque não é nenhuma piada. Mas, por outro lado, eu estou vendo também muitos artistas, eu acho que na sua maioria, absorvendo, entendendo o que a gente está passando e esperando o momento certo de colocar isso para o mundo. Porque a gente não tem a resposta de nada, por enquanto. A gente só está sentindo e esperando e ansiando. E por isso que eu acho que talvez, não sei, pode ser precipitado essa produção sem limite, que é natural e é um processo artístico super compreensível, mas eu acho que as obras que realmente vão ser mais relevantes são as que são mais absorvidas, pensadas e digeridas. E aí, de repente, num outro momento que o artista consiga se expressar de uma forma mais ampla sobre tudo que a gente viveu, até falando no passado, mais do que no presente. É a minha percepção, eu posso estar completamente enganada e estou vendo muita coisa boa também nas produções atuais, mas pelo menos os artistas da minha galeria com quem eu estou conversando estão muito no momento de casulo mesmo. Eu falo pelo meu lado aqui. Eu vou te fazer uma terceira pergunta, Gisele, que eu acho legal. Um artista precisa falar sobre o seu trabalho ou uma obra de arte deveria falar por si só? Essa é uma grande questão, né? Eu acho que tem as duas coisas. Porque, por exemplo, não vamos combinar que todo mundo aqui já entrou numa galeria um dia, se deparou com uma obra e falou assim, mas o que é isso? Tipo, oi? Né? Então, assim, que o objeto em si ali não deu conta de estabelecer uma relação, de estabelecer uma reflexão. E tudo bem, porque tem obra que é pensada assim para ser assim mesmo, né? E também tem muitas pessoas aqui que já tiveram encontros com obras de arte que deu conta de muita coisa num primeiro contato, né? Então tem uma questão que é a experiência estética,
E isso aí depende do seu repertório. E tem algumas coisas que o objeto em si, dependendo do tipo de arte, né? Então, às vezes, uma arte mais conceitual, não dá conta. Se você entra num lugar e tem um óculos no canto da sala, você fala, tá, o que eu elaborei disso? Que fruição que eu tive? Se você não entende quem é aquele artista, qual que é a trajetória dele, qual que é a pesquisa dele, o que ele está falando, você não vai dar conta daquilo. É como o urinol do Marcel Duchamp no meio da exposição tradicional. Não dá, ninguém deu conta ali, porque as pessoas não entendiam do que se tratava aquilo. Então, é algo que eu acredito, particularmente, que é importante falar sobre o trabalho do artista, porque mesmo as obras que a gente olha e que dão conta de uma experiência estética e que você consegue estabelecer relações a partir do seu próprio repertório, seja ele emocional ou seja ele das coisas que você já conhece, elas têm uma profundidade maior do que aquilo que a gente vê. Aquilo que a gente vê é só uma sombra, né, do que é o trabalho todo. Uhum. Então, até estava rolando essa semana passada, uma frase da Louise Bourgeois, que diria que, acho que é uma coisa assim, que a obra não tem que ser explicada. Enfim, eu acho que é uma... Palatini falou sobre isso também. Como ele faleceu agora. E são pessoas de um outro momento, né? Então, assim, de outras linguagens e de outras relações com a arte. Isso também muda, né? A cada momento, a cada linguagem, isso muda. Eu acho que é importante. Às vezes, quando eu vejo, por exemplo, o Salão dos Artistas Sem Galeria, e eu vejo lá um monte de artista que sofreu muito para conseguir ter a sua obra numa exposição, e eu vejo só a obra e eu não vejo nenhum texto sobre o artista ali, eu fico muito triste. Porque, assim, eu estou ali, eu estou vendo aquela obra, e eu gostaria de saber mais sobre aquele artista. Então, se eu soubesse mais, eu poderia apreciar mais aquele trabalho. Sim. Eu sou a favor de você primeiro apreciar. Eu não gosto, por exemplo, de entrar numa exposição e já ler o texto, por exemplo. Eu gosto de entrar, me relacionar com a obra. Eu também. E depois... E me provar, né? Ver se eu estava certa na minha percepção. Me relacionar, porque tem a questão da experiência estética, que é a essência da obra de arte, né? Mas eu também quero poder me relacionar com o artista, de certa forma, com quem ele é, com o que ele pensa, com o que é o trabalho, que muitas vezes o objeto ali não é suficiente. Muita gente concordando com você. O trabalho deve ter sua voz, pois sem ela, o melhor discurso pode se tornar desprovido de uma sólida fundação. Sem falar de pessoas leigas que vão acessar a obra. Acho importante o texto, o Ricardo falou. Sim. Renan disse, como filtrar obras com profundidade e relevância daquelas que surfam no momento e focam somente em venda, no comercial. É fácil fazer essa distinção? Você quer acessar? Eu tenho a minha forma. Eu tenho a minha forma. Eu tenho um amigo muito querido, colecionador, que a gente visita as exposições e às vezes ele vira para mim e fala assim, e aí, o que você achou dessa? Você gostou? O que você acha? É boa? E eu tenho, de alguns anos para cá, eu tenho um lema. Eu não julgo obra de arte mais só pelo que eu vejo. Então eu digo para ele, olha, a minha experiência estética com essa obra, né, é X. Eu posso gostar por uma questão de gosto, por uma questão de preferência de linguagem. Tem obras que a gente consegue olhar e dizer, isso é bom. Isso é muito bom. Tem obras que às vezes a gente olha e fala, nossa, isso não parece bom. Mas quando você vai entender, você fala, isso é muito bom, né? Então, assim, eu não acho justo com o artista julgar só por aquilo que eu vejo, por uma obra que eu vejo. Claro, então, sem dúvida. E se você conversa com o artista, e se você procura saber o que é o trabalho, quem é o artista, o que ele pensa, como ele estrutura o pensamento dele, a visão de arte, a visão de mundo, você consegue separar o que é um posicionamento mais comercial de um posicionamento com mais fundamento. Apesar de que eu acho que é possível você ter uma relação comercial sem perder o seu fundamento. É muito o que eu acredito. Esse meio do caminho, sabe? Mas quanto mais você estuda sobre aquele artista, melhor
Então, assim, eu acho que um bom texto curatorial, uma linguagem mais acessível, eu acho que o posicionamento do próprio artista também, de se tornar, de repente, mais presente e que os fundamentos deles me atinjam de uma forma mais clara, eu acho que são caminhos que levam a gente a conseguir, de repente, olhar uma obra e chegar nesse meio termo que você falou, entre o comercial e o contexto, o conceito da obra, né? Porque uma coisa de sucesso não precisa perder a essência, Exatamente. né? Não Tem precisa uma perder. uma quarta pergunta aqui que eu queria te fazer. A gente está cheio de pergunta também no box. Depois eu vou ver se eu consigo ter tempo para ler. Mas essa eu achei bacana sobre o tema que a gente está discutindo hoje, que é o seguinte: em um mundo cada vez mais corrido, como abordar um contexto antes que a sua duração acabe? Você está sentindo essa necessidade? Os artistas precisam se expressar sobre aquele assunto naquele momento e, assim, a realidade de hoje em dia, essa rapidez que a gente enfrenta, é que esse assunto, de repente, não vai ser relevante daqui a uma semana. E como você conseguir acompanhar esse contexto, então? Essa é uma questão bem complicada, porque a gente vive mesmo um momento em que o ritmo das coisas é muito rápido, às vezes a gente não tem tempo de processar e as coisas ficam velhas muito rápido, né? Então, assim, você não tem tempo mais de ficar pensando sobre uma exposição e comentando sobre ela durante 3 meses, porque ela já tá velha. Eu até fiz um post semana passada falando de uma exposição que eu vi 3 meses atrás. Foi tipo um ato de resistência também. Foi tão difícil de digerir que eu não consegui no momento. Então, eu acho que tem uma questão assim, eu acho que é preciso, de certa forma, responder. Para algumas pessoas é preciso responder de uma forma imediata. Para algumas pessoas não, entendeu? Porque as coisas passam rápido, mas às vezes para alguns artistas isso faz parte do trabalho dele. Ele não se importa de talvez ter o trabalho datado. Porque assim, quando aconteceu hoje, eu faço um trabalho sobre hoje, é um trabalho datado. Ele vai atender a um momento, né? Tem artistas que estão trabalhando coisas que não são temáticas, que não são tão datadas, mas que refletem o momento. Eu acho que se o artista entrar nessa noia de ter que responder a uma coisa no momento em que ela acontece, eu acho que certamente ele vai meter os pés pelas mãos, né? E vai fazer coisas porque ele tinha que responder alguma coisa que não era, de certa forma, honesto com ele mesmo, né? Então, tem artistas que funcionam assim, que respondem rápido. Isso é a sua forma de elaborar, isso é a sua forma de produzir. Tem artistas que não. Então, eu acho que a gente tem que entender que o mundo da arte ele é rico justamente porque tem olhares diferentes e que tem pessoas que respondem de maneiras diferentes a cada momento. Né? Agora, eu volto a falar, o que já vou ser até repetitiva. Eu acho que sim, tem que refletir questões do seu tempo. Não precisa ser no hoje, agora, aqui agora. Mas tem pessoas que trabalham com questões efêmeras. Tem artistas que trabalham de maneira temática. Para alguns artistas faz sentido fazer uma obra e colocar máscara. Né? Então, é um pouco isso, essa medida, né, que tem que ter. Então, eu acho as duas coisas. Eu acho que é importante, sim, você ter arte que está sendo feita neste momento, enquanto as coisas estão acontecendo, e você ter a arte que ela foi digerida, o tempo foi digerido. Mas é aí que eu digo, tem um artista para cada momento e para cada forma, né? E para cada perspectiva. Então... Concordo com você, Gisele. Como conseguir equilibrar a teoria com a prática em uma produção visual? Você falou um pouco sobre isso, mas você quer responder essa pergunta, se aprofundar um pouco mais? Repete de novo, por favor. Só um minuto. Como conseguir equilibrar a teoria com a prática em uma produção visual? Depende do que a pessoa chama de teoria, né? Então, assim, vamos pensar que muitas vezes uma prática visual ela está pautada em um desencadeador, vamos dizer assim. Pode ser uma referência de um texto, de um filósofo, de um pensador,
pode ser uma questão da literatura, pode ser que primeiro a pessoa refletiu sobre algo e depois ela foi buscar referências. Então, se essa pessoa está falando teoria nesse sentido, eu entendo que as duas coisas caminham juntas, né? Uma serve à outra. Agora, se a pessoa pesquisa textual referencial, sim. Então é isso, eu acho que esse equilíbrio, ele vem por uma certa coerência, né? Então, por exemplo, às vezes você tem um pensador que ele tem muitos conceitos. E a pessoa fala, mas eu gosto do trabalho desse pensador. Tá, mas de qual conceito? Né? Qual a questão? Porque é fácil, às vezes, a pessoa falar, o meu trabalho, ele trata de questões da filosofia. Quais questões? Né? Então, como é que você... quais conceitos, como você traduz isso no seu trabalho? É uma coisa que vai depender do que você põe dentro de você para ver o que sai. Né? Então, é o seu repertório. Então, se esse repertório está raso, talvez o que saia um pouco mais raso. Se essa reflexão está muito na superfície, talvez não apareça na produção. Né? Agora, se a pessoa está falando... Não ficou muito clara o que é essa pergunta. Assim. Então, estou dando aqui um pouco a minha reflexão. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui do Sebastião do Aragão. Muitos prêmios exigem que o artista defenda a sua ideia como se fosse... Ai, gente, eu não consigo ler aqui. Como se fosse uma tese de doutorado. Você não acha que avaliando o discurso deixa-se no menor plano a obra e trajetória? Desculpa, gente, eu não consigo ler essas letrinhas micras no fundo branco, eu fico meio perdida. Mas acho que é isso. Você entendeu a pergunta? Sim, entendi. Tá. A gente tem um movimento de décadas para cá que é uma questão da academia na arte. Né? Então, assim, do pensamento acadêmico na arte. Isso faz parte. Isso todo mundo que está dialogando com o sistema sabe que tem esse viés. O que eu acho assim, depende do que de quem você está querendo a legitimação. Então, se você está querendo a legitimação dos agentes do sistema que tratam muito a arte na perspectiva acadêmica, você vai ter que posicionar o seu trabalho ou falar sobre ele numa perspectiva mais acadêmica, né? Ou, se você busca isso naturalmente, seu trabalho vai ter essa característica, entendeu? Agora, cabe ao artista também equilibrar isso, né? Equilibrar o discurso, equilibrar com a produção, equilibrar com a obra. Porque isso, às vezes, vem a leitura do outro, que pode ser uma leitura de que parece mais acadêmica, mas às vezes não é. Então, como o próprio artista posiciona esse trabalho? A gente tem trabalhos que são muito acadêmicos, mas que faz sentido ser acadêmico, porque aquela é a linha do artista, né? Então, tem trabalhos que são Perfeito, muito Gisele. sensoriais. Não querendo te interromper, já te interrompendo, a gente tem mais 2 minutos para falar. Passou voando, eu não li nem metade das perguntas, mas eu vou deixar aqui, de repente, se vocês quiserem continuar perguntando, a Gisele também está disponível. O Instagram dela, vocês viram, eu postei no meu Insta. Vocês também podem fazer as perguntas diretamente para a Gisele. A gente tem 1 minutinho. Gisele, eu queria que você encerrasse de uma forma bem resumida como que é o seu trabalho com o artista. Assim, uma coisa que eu pensei durante toda a live foi: qual é a pergunta mais recorrente que você recebe? Tem uma pergunta típica? E como que você direciona? E a gente se despede e de repente a gente volta, né, Gisele? O que você acha? Tem um monte de coisa para a gente podemos voltar. Tem muita coisa. Eu acho que eu falei muito sobre as mesmas coisas. Tem mais coisa que a gente poderia discutir. Acho que a dúvida maior é como a pessoa se insere no mercado, nesse sistema. E aí eu acho que aí tem uma questão que é assim, a coerência. Você, artista, o que você quer? Você quer que o seu trabalho seja apreciado por uma questão somente estética? Você quer trazer uma reflexão para o mundo? Você quer que um dia o seu trabalho seja relevante? Você quer mudar pessoas? E isso vai dar a coerência do que você vai fazer, você quer chegar.
né? Então, assim, porque se você for fiel ao seu caminho, você vai ter a satisfação, entendeu? Porque, assim, ninguém garante o sucesso nesse Mas sistema. você tem que estar satisfeito, pelo menos no Mas processo, né? você tem Tem que que fazer pensar sentido para assim, eu você. fiz o que eu tinha que fazer, Uhum, entendeu? Essa perfeito. sensação de satisfação. E aí, se o seu trabalho vai ser reconhecido hoje, depois que você morrer, amanhã. Gente, eu vou chamar a Gisele de novo para se despedir. Cortou a live, realmente, eu já sabia, deu 1 hora, mas eu acho que a gente estava falando super bem. Ela quer dar um tchau para vocês. Quem estiver aí ainda vendo a gente, só para dar um tchau e de repente falar um pouquinho sobre o que a gente vai falar na próxima live, bem curtinho. Vou chamar aqui a Gisele. Porque né, esse corte brusco que o Insta faz com a gente no meio da live, ela estava no meio do raciocínio dela, é meio chato. Alguém escreveu aqui, Gisele, que a live na época da pandemia deveria ter 2 horas pelo menos. E um monte de gente assim, volta, fala mais. Eu fiquei assim, meio com peninha de você que estava aqui no meio do raciocínio e cortou. Pois então, é. Só para a gente dizer tchau, eu acho que a gente tem milhões de questões ainda para responder. Muita gente elogiando você e o seu trabalho, elogiando a live. Fiquei super satisfeita. Gente, agora é hora de mandar milhões de corações pra gente dormir feliz. E a gente volta, né, Gisele? O que você acha? Se vocês quiserem, a gente volta, não tem problema. Tem muitas coisas que acho que a gente pode falar aí que é importante. Acho que é muito importante. O artista tem um papel, uma missão, né, na sociedade que é imprescindível, né? Eu queria dizer uma última coisa, eu sei que não vai ficar gravado, mas para quem está aqui, eu espero, o que eu peço para todos os artistas é que entendam a importância do seu olhar para o mundo, né? Então, assim, a gente vê hoje um mundo muito dualista e a gente entende que a gente só tem uma compreensão do mundo quando a gente consegue ver as diferentes perspectivas que a gente constrói essa visão. E cada artista tem a sua visão, cada artista tem a sua forma de olhar o mundo. Então, assim, não perca isso, né? Mas também não perca a sua capacidade de pensar em profundidade, de fazer pesquisa, de ter as suas referências atuais, né? Isso é uma outra coisa que eu queria ter falado, mas não deu tempo. O artista que se pauta em referências de um tempo muito passado. Isso é super importante, porque ele não está dialogando com o seu tempo, isso é importantíssimo. Exatamente. Exatamente, Gisele, eu amei sua participação. Obrigada. Muito obrigada por aceitar o convite. Não sei se eu consegui dar conta de tudo que a gente precisava conversar, mas espero ter ajudado um pouco. Foi maravilhoso. Eu estou lendo aqui os comentários, que a gente fala aqui tanto, e eu estou aqui com as perguntas, eu não consigo ler todos, mas eu passei aqui rapidinho e vi muita gente elogiando, muita gente curiosa para saber sobre esse seu acompanhamento aos artistas, como é o seu trabalho. Eu acho o seu trabalho muito importante exatamente agora. E eu acho que depois da pandemia vai ser mais ainda. Outras questões vão surgir. Eu acho que ter esse direcionamento seu vai ser bem bacana. Eu vou colocar de novo no Insta o contato da Gisele para vocês falarem pessoalmente com ela. Essa live de hoje fica salva no YouTube. Então, assim, eu acho que amanhã já entra no YouTube e vocês conseguem ver com calma. E conseguem mandar também para contatos, conseguem compartilhar o link. Nossa, eu não vou nem assistir, porque eu fico toda assim, falo, gente, será que consegui? Foi ótimo, Gisele. Está aprovadíssima por mim, por todo mundo. E você volta para a gente conversar de novo um pouquinho mais. Quando quiserem. Tá bom? Tá, obrigada, Gisele. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada pela participação. Até semana que vem. Beijo. Beijo.